o capeta, o capiroto, o cramunhão, o tinhoso, o pé fendido, o Exu Caveira, o macaco de Deus. Hoje o Prometeia é sobre... Roda a vinheta. Interrimo ad appare dorime. E aí, Alexandre, o que a gente sabe sobre Contratos com o tinhoso. Ressaltando que a gente está falando apenas de conceitos teóricos, a gente não tem nenhum. Apenas até onde eu sei, nenhum de nós fechou mesmo o contrato, né? Eu sou crente, viu? Sai pra lá, Satanás. Bem, vamos começar com uma coisa mais palpável. Um grande civilista brasileiro, que é o Pontes de Miranda, ele criou 3 requisitos para que um negócio jurídico, um contrato, tenha efeitos no ordenamento jurídico brasileiro, que vai falar de existência, de validade, de eficácia. Esses são 3 parâmetros, né, que nós devemos observar em todo contrato feito aqui no Brasil. E isso também tem que ser complementado com o artigo 104 do Código Civil, né, que traz mais 3 requisitos de por que o contrato seria válido, que é o agente capaz, um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, o agente capaz seria aquele que a lei permite que faça contratos validamente, por exemplo, as pessoas maiores de 18 anos, que não são inimputáveis, ou seja, que têm plena capacidade mental. O objeto lícito, possível e determinado significa que é preciso que você tenha um objeto específico, que é aquilo de que o contrato trata, e a forma prescrita não defesa em lei, quer dizer que a lei vai ou prescrever diretamente qual a forma de você realizar aquele contrato, por exemplo, se ele tem que ser escrito, se ele pode ser verbal, se ele pode ser tácito, tem que ser expresso, e não defesa é que se ela não prescreve uma forma específica, que ela pelo menos não proíba, né? É o caso de contratos de imóveis, né, que sempre tem que ser forma escrita e sempre registrado em cartório do local. Ao contrário dos contratos de trabalho, né, por exemplo, que eles podem ser verbais e até mesmo vigoram o princípio da realidade, ou seja, mesmo que você não tenha feito o contrato escrito formalmente, mas se tiver os requisitos da relação trabalhista, é considerado que é um contrato. Aí começa uma nova discussão sobre se a alma é um bem jurídico disponível para que ser ofertado num contrato, mas a gente deixa como outro vídeo do Prometeia. a disponibilidade da alma? É. E é o mesmo se, digamos, Satanás é uma pessoa de direito que possa celebrar um É um contrato. agente capaz, né? Ele obedece o ordenamento jurídico. Ou seja, se Satanás é um agente capaz, se o objeto que é a alma é um objeto lícito, né? E um objeto que é capaz de ser tratado no contrato, e se existe uma forma específica que seja permitida por lei para você... Começa um próprio discussão ainda maior, né? Qual é o jeito que você vai usar numa celebração de contrato como coisa ruim, assim. Os costumes locais do inferno. E sim, em tese, se você acredita, é claro, isso pode ser regulado a partir dos grimórios, que são livros de magia, ou então pela cavícula de Salomão. Opa! Calma. Pela cavícula de Salomão, que é um listário de demônios com quem você pode contratar. Por exemplo, se você quer aprender línguas, você tem um demônio específico para fazer isso. Mas É uma lista telefônica. É uma lista telefônica. é o LinkedIn do inferno. Misericórdia, Deus. Tenha piedade desse povo. Bem, mas vamos deixar isso para um outro vídeo do Prometeia. Mas vocês prometem muito vídeo. Por que tá prometendo esse monte de vídeo? Todo vídeo prometem-se mais 10 vídeos. É assim que a gente continua o canal. Mas vamos para agora casos literários que envolvem essa relação jurídica muito... Já que a gente já falou do direito para agradar o professor, agora vamos falar da parte interessante do vídeo. Dentro desse contexto aí de se Satanás é um agente capaz, se o objeto do contrato é lícito, se a alma é um bem disponível, para de rir enquanto olha para mim, a gente pode discutir também sobre os próprios princípios dos contratos, a relatividade dos contratos, por exemplo, que se uma pessoa faz um contrato com o diabo em estado de necessidade, atualmente, se você faz um contrato em estado de necessidade, você pode futuramente revogar, comprovar que você só aceitou aquelas condições. Não faria aquilo. Isso, não faria numa situação normal.
Com o demônio as leis são um pouco diferentes, os princípios, assim, digamos. Quem diria, né? O que diriam os princípios do direito infernal na hora de celebrar um contrato desse. Você, por exemplo, não tem essa figura de uma possível revogação posterior, cláusulas implícitas que você não aceitou, má fé contratual, tudo isso tem uma conotação um pouco diferente, para não dizer que não existe nos contratos que você celebra com o Tinhoso. Mas será que é uma coisa de nulidade ou anulidade? O cara tem que reverter pro status quo. Cara, eu só quero saber qual é o tribunal que tem competência para julgar essas coisas. Se o contrato é válido, né? Exatamente. Eu acho que é o tribunal de autocompadecida, né? A Senhora Jesus. Pois é, ainda tão relevante quanto a questão de que os direitos humanos e fundamentais, enfim, os direitos em geral, e a gente há de concordar que se direitos como o direito à vida, à liberdade são importantes, o direito à pós-vida e à sua alma, com certeza também tem tão mais importância do que isso, né? Afinal, é uma coisa que vai perdurar pela sua eternidade. E o fato é que, hoje em dia, existe consolidado em grande parte da doutrina internacional as características dos direitos humanos e fundamentais, entre elas a universalidade, ou seja, que esses direitos pertencem a todos os seres humanos igualmente, todos eles são dotados deles, eles não podem ser violados, né? E graças a isso também a irrenunciabilidade, ou seja, você não pode renunciar voluntariamente a direitos que são muito caros. Há controvérsias, é claro, mas, por exemplo, eu não poderia renunciar à minha vida, à minha liberdade e permitir que outra pessoa, por exemplo, voluntariamente me escravizasse. Meu Deus, não consigo falar isso! A inexauribilidade, que quer dizer que eles são inexauríveis, ou seja, o rol vai aumentando. E a inalienabilidade, ou seja, eu não posso vendê-los, não posso cedê-los, não posso trocá-los. Ou seja, se esses meus direitos terrenos da minha vida limitada são assim tão poderosos, eles são essenciais, são universais, são inalienáveis, são irrenunciáveis, então será que o direito à minha alma seria um direito que validamente eu poderia ceder para o diabo? Eu poderia trocar com ele por dinheiro, por poder, por fama, Podia fazer um mútuo, né? Fica por um tempo, minha alma depois devolve. E nós temos aí Qual é o sentido disso? Para que serve isso? nós temos um jurista defensor do direito natural do pós-vida. Vamos ver se o que Sim, eu acredito que se o meu direito à vida é inalienável, o meu direito à vida eterna é mais inalienável. Vamos ainda, ver né? se os juízes positivistas do inferno concordam com isso. Vamos abrir agora para, digamos, categorias, né, de contratos com demônio. Primeiro, digamos, entes celestiais e demoníacos que entram em acordo. Vamos lá, começando primeiro com o livro de Jó. Em Jó, logo no início do livro, tem tanto Deus como Satanás celebram um pacto, um acordo. Jó vai ser o objeto desse contrato. E Deus estabelece uma cláusula, permitindo Satanás fazer qualquer coisa com Jó, desde que poupe sua vida. O interessante desse contrato, para mim, é até mais uma permissão de até onde pode ser feita alguma coisa do que um contrato, mas o interessante é que são estabelecidas as cláusulas, as regras do que pode ser feito, mas não exatamente a delimitação de qual é o objeto fim para cada um, né? O que é que cada um ganha com isso. E aí, num contrato bilateral, as obrigações são mútuas ou recíprocas, né? Mas no caso, você não vê qual é o benefício que está gerando para uma ou outra parte. E eu acho que isso diz muito sobre uma diferença fundamental nos contratos com o tinhoso, né? Que é que muitas vezes o objetivo dele não é ter um ganho direto para si, é simplesmente espalhar o caos. No caso do contrato de Jó, a ideia seria demonstrar o amor e a fidelidade de Jó pelo Senhor, mas para ninguém ia ganhar nada ou perder diretamente, né? E para o capiroto é isso. Ele está simplesmente querendo instaurar o caos, fazer algo de ruim na sociedade. E ultimamente, assim, quando ele realiza um contrato, é porque ele sabe que vai gerar um benefício temporário, mas que no final ele vai obter, assim, ele vai gerar algo de ruim na vida daquela pessoa, né? Ou ele vai gerar um sofrimento eterno para ela, mesmo que para ele aquilo ali, ele fazendo ou não, não faz diferença para ele. Não, e acho curioso é que em uma das histórias de Sandman, no arco Estação das Brumas, o diabo, ele acaba mesmo se cansando dessa coisa de não ter um objetivo claro. Ele acaba renunciando ao inferno e fechando ele. Então todas as almas que estão contidas no inferno estão sem abrigo e está assim um caos, porque
você pensar, existe uma espécie de equilíbrio cósmico entre paraíso e inferno. Ele precisa uma ideia de complementaridade que, da mesma forma que você precisa de uma esperança de conforto, sou além vida, está garantido no paraíso, você tem que, ao mesmo tempo, ter a consciência de que existe um lugar de condenação para aqueles que são maus. Só que Lúcifer se cansa disso, renuncia, ele não cumpre a sua parte no acordo com Deus. E gera toda uma confusão enorme. Nesse arco, o Neil Gaiman faz com que Sandman, o Morpheus, seja o portador da chave do inferno e cabe a ele descobrir quem vai ser o novo guardião do local. E começa uma competição entre várias entidades. Concurso público. Um concurso público entre seres, entidades, por exemplo, deuses japoneses, os deuses nórdicos, senhores do caos, os lordes da ordem, todos eles tentando se qualificar para ser os novos detentores do inferno. No final, o Lorde Sonho, Morpheus, ele decide que os novos senhores do inferno são 2 anjos do Senhor, do Altíssimo. Uma maneira de você tentar preservar a ordem vigente. Um dos princípios que você tenta manter quando um contrato é rescindido é o máximo possível que os efeitos e as causas do contrato anterior permaneçam para esse novo contrato. Então, por isso que ele destina a chave para 2 anjos, Duma e Remiel. Cara, terminou assim totalmente, mas o lance do pacto entre Deus e Satanás no livro de Jó, pra mim parece muito um alvará de funcionamento, e isso daí é quase como uma licitação para uma empresa atuar no âmbito do Estado. E funciona da mesma forma. É a mesma coisa de uma licitação. É uma coisa de um Aldebrecht, né? Um bando de sem vergonha querendo ajudar a cuidar de uma porcaria, que é o Brasil. Tá, agora a gente não pode botar isso. O mais famoso livro sobre contratos que existe é esse aqui, Fausto, de Goethe. Goethe vai aproveitar uma lenda alemã que existe na Idade Média de um certo erudito, o Dr. Faust, que celebra um contrato com o diabo em troca de fama, riqueza e o amor de uma mulher. E um Margarida. programa aos domingos. Por quê? Aí olhou pro demônio e falou: louco, meu capeta! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! O livro de Jó vai inspirar o começo de Fausto. Logo no prólogo, Goethe vai escrever uma encenação que relembra muito o começo do livro de Jó. É a parte geral do Código Civil dos contratos do inferno. Que é justamente um diálogo que existe entre o Altíssimo, ele chama de Altíssimo, que é Deus, e no caso... Não, deixa de ser só lógica. No caso, Mefistófeles, que representa Satanás. O Mephisto alemão. Ou russo, né? Ou russo, né? Depende. No livro, você percebe que é um caso, digamos, raro, que Mefistófeles, ele se atém aos termos de contrato e vai sempre respeitá-los. Mas a cada vez que Fausto começa a contemplar que está chegando a hora de cumprir sua parte no termo, ele tenta trapacear o diabo. No final ele não consegue, mas Deus, que nem no Alto da Compadecida, Deus mais uma vez interfere e consegue salvar a alma de Fausto. Que é o que acontece também na história do Chico Bento, inclusive, que eu li. Que também eles... O Chico Bento tem um contrato com o diabo. Eu acho que ele faz, só que ele não sabe que é o diabo, mas ele combina lá um negócio, aí ele consegue as coisas e depois ele... Então aí tem fraude contra a pessoa. É verdade. Inclusive eu lembrei que tem uma história da Turma da Mônica, que é a da boneca Cuspidinha. Que o pai dela quer comprar uma boneca de Natal pra ela, que é a Cuspidinha, que ela pediu muito, ela queria muito ganhar essa boneca, mas aí a boneca acaba todas as histórias, o pai dela esquece de comprar e quando ele vê não tem mais nada e tá tipo, na véspera de Natal, e aí ele acha um cara que tem a boneca e o cara tipo, eu lhe dou a boneca, você só tem que assinar aqui. Aí ele, beleza, ele assina lá, aí depois quando ele vai entregar a boneca pra Mônica, aí o cara era o demônio. Era né? o contrato de privacidade do Google. Poderia ser, mas infelizmente é uma coisa quase tão ruim quanto, que era o demônio. Aí ele chega, tipo, você tem um contrato comigo agora que você ganhou essa boneca, a sua alma é minha. Aí ele, meu Deus, eu não sabia. Aí a Mônica pega a boneca Cuspidinha, porque ela
cospe água. Aí ela aperta a boneca assim, aí cospe água na assinatura e apaga. Aí o diabo, tipo, não, agora não vale mais. Aí... Cara, me lembra um episódio dos Simpsons, especial de Halloween, que o Homer vende a alma dele por causa de uma rosquinha, né? Só que, e o diabo é claro, o Ned Flanders, né? Aí só que o Flanders, demônio, faz a grande besteira de dizer assim, olha, assim que você terminar essa rosquinha, sua alma é minha. O que é que o Homer faz? Ele não come a rosquinha. Ele deixa só um pedacinho, né? Leva pra casa e diz, não coma, é a alma do papai. Só que ele acorda no meio da noite e engole ela. Aí a gente tem um novo julgamento, né, pra fazer com que, se ele deve ou não entregar a alma, que quem sabe tudo é a Meg. Claro, Como sempre. como sempre. A mais bonita adaptação de Fausto é um filme russo, do Alexander Sokolov. Vi demais. Eu vi. Mas provavelmente a mais conhecida é a feita pelo Roberto Bolanos, o Chaves Chapolin, né? Que o Matheus vai falar pra gente agora. Pois é, nessa adaptação do Roberto Bolaños, que Deus o tenha, ele encarna o Fausto, enquanto que o Ramon Valdez, que é o tipo Seu Madruga do Chaves, nesse episódio de Chapolin, ele faz o Mephistófeles, ou como ele é popularmente conhecido, Mephistófeles, porque o Bolaños fica com a língua presa nessa interpretação. E o Mephistófeles dá um bastão pro Fausto, e quando o Fausto quiser que surja alguma coisa, ele tem que falar com ela. Chirrim. Chirrim. E quando ele quer que alguma coisa suma, ele tem que falar Chirrion. E o Fausto quer dinheiro, Chirrim, aí surge dinheiro, e a moral da história é que quando o Mephistófeles vai cobrar a parte do Fausto no contrato, o Fausto, cadê o contrato? Aqui, aí, Chirrion, e o contrato some. Genial, é quase tão genial quanto a história do Glamour. Apesar da comédia do Chapolin nesse episódio que representa Fausto e Mephistófeles, nem sempre dá pra enganar o diabo. Assim como Fausto é baseado numa lenda alemã, também tem uma história parecida, só que o final é trágico. A Feiticeira de Berkeley, que seria uma mulher que existiu no século XI na Inglaterra, que era filantropa, benquista pela comunidade, só que ela tinha uma fama de vidente. Só que estranhamente ela nunca foi perturbada pelas autoridades da igreja. Ela tinha 10 filhos e todos eram prósperos. Só que um dia morreu o corvo de estimação dela. E ela ficou em pânico e chamou de volta todos os filhos e fez um testamento às pressas. Ela teria revelado que ela fez um pacto com o diabo. Peraí, então, no pacto com o diabo dela, uma das cláusulas era não ser perseguida pela igreja. Tipo, as pessoas deviam ter pensado nisso antes, né? Eu não vejo muito sentido nisso não, porque em tese a igreja está imune a esse pacto, né? Mas... Vai saber. Vai saber. Eu não sei não. Essa parte da lenda eu não sei. As letras miúdas do contrato com o diabo. Infelizmente o Alexandre não localizou, né, o contrato original. Exatamente. Ela possuía um corvo de estimação. E esse corvo seria o sinal de quando o diabo ia resgatar a alma que ela vendeu em contrato. É um penhor. Se você pensar assim. No trajeto dos filhos, para encontrar a mãe, todos eles morreram, com exceção de 2, que eram uma freira e um padre. E no testamento, ela deixou que ela deveria ser enterrada num sarcófago de pedra, com um chumbo derretido em cima e num sepulcro. Além disso, ela devia ter 50 padres e 50 freiras cantando cânticos de louvor para afastar os demônios. Curioso é que, poucos dias depois, ela morreu mesmo. E foram feitas todas as exigências que ela deixou no testamento. Nos 3 dias que se seguiram, forças malignas tentaram... Conta os relatos que forças malignas tentaram resgatar o corpo dela. Não sei porque você tá rindo, Alexandre. Nem eu. É porque eles conseguiram. Mas o Mas pior foi- é que foi mesmo, cara. O pior é que... Não, segundo os relatos era isso. Até que no terceiro dia, um ser gigantesco entrou no cemitério, destruiu tudo e o corpo sumiu. Eu fico me perguntando onde foi que o Alexandre encontrou essas coisas. Tipo, tem na internet isso daí. No WhatsApp. Mas foram em 3 correntes. Então deve ser verdade. E tem um personagem do universo Marvel recorrente que é o Mephisto, né? Que o nome dele vem do Mephistófeles. E ele é basicamente como se fosse uma representação do demônio do cristianismo no universo Marvel, né? E funciona de forma muito semelhante. Sim, voltando ao que eu tava falando antes da câmera descarregar,
o inferno ele tem essa vertente mística e no caso o inimigo, Satanás, seria um poder concentrado, dividido em várias pessoas, certo? E o Mephisto seria esse braço executivo. Lembrar porque no universo Marvel existem várias versões do inferno. Existe o inferno, por exemplo, grego. O Jack Argos é um herói dos Vingadores. A Thor também tem um inferno, que é o Hel, que é regido por Hela. Então existe um que é mais moldado à visão cristã, que é regido por Mephisto. Com esses personagens mais tradicionais, mais mundanos, né? Urbanos e tal. Enfim, mas aí o Mephisto é esse personagem inspirado no demônio, no Beelzebub, Capiroto, etc e tal. E no Mephistófeles, de que ele herdou o nome. Obviamente. E que vai atrás de alguns personagens para fazer pactos ou para simplesmente gerar o caos de alguma forma na sociedade ou fazer alguma deturpação ali com algum personagem mágico, com algum herói que gere... Enfim, que gere o caos, que gere coisa ruim, porque é isso que ele quer, né? Ele faz parte dessa graphic novel aqui, que é Doutor Estranho e Doutor Destino, Triunfo e Tormento, onde a gente descobre que a mãe do Doutor Destino, ela fez um pacto com Mephisto. Ela era uma cigana e o povo dela foi perseguido pelo Barão da Latvéria, que é o país natal do Doutor Destino. Ela faz um acordo com Mephisto para conseguir retaliar os soldados do Barão da Latvéria que atacaram a vila de ciganos onde ela mora. Só que o demônio sempre tem uma coisa recorrente, que é tentar perverter o desejo que você... Trapacear. Ele pega as palavras do contrato e tenta encontrar a brecha. O demônio é um excelente advogado por excelência. Mephisto dá poder a ela de matar todo mundo. Só que ele não dá o controle. Então ela começa também a infestiar também crianças, mulheres que estão ao redor. Ela se sente culpada e acaba se matando. Então ela fica duplamente condenada. Tanto pela já ter vendido a alma a Mephisto, como ela ser uma suicida. No final, tanto o Doutor Estranho como o Doutor Destino conseguem salvar a alma dela. Só que ao preço do amor que ela sentia pelo Victor Von Doom, que é o Doutor Destino. Então sempre tem essa trapacinha, né, do diabo. Moral da história, se você for fazer um pacto com o diabo, chame um advogado muito bom pra ler todas as cláusulas, fazer um contrato extenso e tal, pro próprio diabo assinar embaixo também. Eu não sei como é que a gente não falou de advogado do diabo nesse vídeo, né? Cara, deixa pra outro vídeo aí também, mas mais uma promessa aí. Falando do Mephisto agora, que já é a forma da Marvel do diabo, do Mephistófeles, do forma da Marvel do Mephistófeles, eu lembrei de uma história do Homem-Aranha, que diga-se de passagem é muito ruim, tá? Então, você que acha. Tá, depois que eu contar, você não vai concordar. Eu já ouvi essa história e eu sei que é uma porcaria, mas eu vou dizer que é boa. Vocês que acham, viu? Primeiro, pra contextualizar, naquele quesito da Primeira Guerra Civil, porque atualmente nos quadrinhos já ocorreu inclusive a Segunda, mas na Primeira Guerra Civil, entre a polarização de Capitão América e Homem de Ferro, que tinha aquele ato do governo para registrar todos os heróis, o Homem-Aranha ele toma o partido do Homem de Ferro, ele é convencido a se registrar, e para isso ele precisa abdicar da identidade secreta dele. Então tem um grande discurso que ele vai fazer em público, e que ele tira a máscara e revela que ele é Peter Parker. E ali tem uma multidão enorme, certo? Porque é uma coisa formal, o Homem de Ferro tá ali. Só que no momento que ele tira a máscara, como o Homem-Aranha nas HQs ele sempre se lasca, ele tá ali pra isso, ele recebe um processo milionário do J. Jonah Jameson, que diz que ele... um cara gente boa, que diz que ele tá fraudando aquilo ali, que ele tá se passando pelo Homem-Aranha, e na verdade aquilo é uma mentira. Então ele coloca um processo milionário, e além disso, as pessoas começam a vaiar, começa a ter um tumulto. Assim, quando os outros heróis se registram... não acreditam que é ele, né? Quando os outros... no filme do Homem de Ferro ele fala, eu sou o Homem de Ferro. Pronto. Quando os outros heróis fazem isso, todo mundo aplaude, você é nobre, mas quando o Homem-Aranha faz isso, ele se lasca. E aí eu tenho um Peter Parker que está se sentindo culpado, que não tem mais aquela proteção da identidade secreta, porque a razão para os heróis terem essa identidade é proteger os entes queridos, aquelas pessoas que ficam próximas a ele, pelo menos é a justificativa que o Batman e o Homem-Aranha dão. E ele não tem mais isso, tá todo mundo correndo perigo agora, a Tia May morreu e agora ele tá também endividado, porque o J. Jonah Jameson colocou um processo que ele não tem a menor condição de pagar. J. Jonah Jameson que é mais conhecido como o careca do Whiplash, né? E aí, nessa situação, o que você faria? O que você pensa, como é que eu vou recuperar minha vida e agora? E então ele tem uma brilhante ideia, ele vai fazer um pacto com o Mephisto.
Por que não? E assim, nunca? todo mundo pensar agora o Mephisto vai pegar a alma dele. Antes fosse. Porque o Mephisto ele vai cobrar uma coisa que pros leitores das histórias do Homem-Aranha é bem pior do que a alma dele. Antes ele tivesse dado a alma, porque a alma ele recuperaria mais rápido. O Mephisto quer o casamento dele com a Mary Jane. Isso aconteceu por volta de 2000 e alguma coisa, então era a edição 600 e alguma coisa do Homem-Aranha. Ele tentou se casar com a Mary Jane durante uns 400 edições, tipo... Eu acho que se ele, tipo, em 15 edições ele recuperava a alma dele, agora... O casamento com a Mary Jane... Não, é quase impossível, mas vai 2050 pra lá que ele vai ficar... Vai ter alguém afim dele de novo. E assim, pra piorar, o Mephisto, ele, quando tá selando o pacto, ele mostra uma garota, aí o Peter... Quem é essa garota? Ah não, essa daí é a sua filha, que ia nascer do seu casamento com a Mary Jane. Mas agora ela nunca vai existir. É um safado, esse Mephisto. E tipo assim, o leitor ficou indignado com essa história, porque já é a segunda vez que a Tia May morre. Ela tinha morrido, tipo... Ela tinha morrido uma vez anterior, que eu não lembro exatamente como ela ressuscitou, e assim... Desde a edição 70, 80 do Homem-Aranha, lá em 1970, quando foi publicado, o Stan Lee tinha planos para matar a Tia May. Não eram planos concretos, mas tipo, a Tia May ficava doente, aí o Homem-Aranha tinha que se virar para comprar remédio, para cuidar dela e para manter a identidade secreta dele. E assim, porque ela já era bem velha, na década de 70, assim, na edição 70 do Homem-Aranha. Então ele se casa com a Mary Jane lá pela edição 300, 400 e alguma coisa, e lá na edição 600 e alguma coisa, ela morre pela segunda vez. E o Homem-Aranha sacrifica o casamento dele porque ele é muito apegado à tia dele. E tem uns 130 anos. E assim, se antes a gente estava para discutir a disponibilidade do bem jurídico alma, que é para a eternidade, que diria do bem jurídico casamento? E também as memórias do casamento, porque assim, a Mary não é simplesmente vocês não estão mais casados. Dela, né? É, tipo assim, não é só assim, o casamento foi rompido, anulado, não tem mais repercussão patrimonial, não tem mais herança, não tem mais pensão, não. É, tipo, a Mary Jane não lembra de ter casado com ele, se eu não me engano ele também perde a memória do casamento, e ele só sente uma grande culpa por tudo aquilo, mas é a Tia May, né? Não, eu fico pensando, por exemplo, o contrato de casamento dele, será que é comunhão total de bens, assim? Porque ele precisaria, pra você comprar um imóvel, né, você precisa da autorização do seu cônjuge pra autorizar. Outorga uxória, né? Exatamente. E a questão é, será que o Mephisto respeitaria uma possível outorga uxória? Tipo assim, a Mary Jane teria que concordar lá embaixo? Ou o Peter mesmo, será que ele não foi atrás de... A alma dele pertence a ela agora. E também, será que ele... Não, e tem que lembre disso, né, que precisa ter declaração pública, né? Isso, registrar em cartório. E a questão é... Será que é um bem jurídico que eu posso dispor? Mas não, ele prefere jogar tudo assim no lixo em prol da Tia May pela segunda vez. Isso é pra salvar uma pessoa que ela mesma tem um dom da eternidade, né? É. E ela só morre se for assassinada. Talvez então, a Tia May consiga destilar o sangue dela e reviver alguém assim. É, revela mesmo, né? Cara, no dia que o Mephisto morrer, eu acho que vão fazer um pacto com a Tia May. Mas aí tu vê um novo paralelo com a Turma da Mônica, mais uma vez, que é uma coisa muito complexa, muito profunda, que lá na Turma da Mônica é igual a Tia May, entendeu? Todo mundo é a Tia May. As crianças, elas todo ano fazem aniversário de 6 anos, por uns 30 anos, aí depois, nos anos 2000, eles começaram a fazer aniversário de 7 anos, entendeu? E aí, agora na Turma da Mônica Jovem, depois de 40 anos o Maurício de Souza escrevendo, eles fizeram 18 anos. Ao mesmo tempo que ainda tem as de 7 anos. E tem a 7 anos também, pois é. E isso tudo mostra como o diabo, o Mephisto, o braço executivo do inferno, ele não está muito interessado no que ele ganha. Afinal de contas, o que o Mephisto quer rompendo o casamento de alguém, entendeu? Como é que tu sabe ele que só ele quer... da Tia May? Da Tia May não, velho. Talvez, Não, talvez. Não. Mas, ó, Mas tipo, a Tia May é afim do Mephisto e ela... Não, cara, isso daí é plot twist. Não, mas como é que sabe que ele não é afim da... Não, pois Não, é, já foi registrado pela mãe do Todo Destino. Tentou pra Tia May. Viu que não deu certo? Ele, não, agora eu quero A Mary o Jane, mais jovem, a Mary eu quero Jane. Não, cara, não há nenhuma comprovação de que o Mephisto tem interesse na Mary Jane. Eu acho que ele quis romper esse casamento só pelo caos, pela diversão e também por manter a Tia May viva, assim, custe o que custar. Será que ele tá de olho no Homem-Aranha, na verdade? Ele não quer que ele fique com ninguém, cara. Pode ser. E pra fechar o Mephisto, né, ainda tem um herói clássico da Marvel, que é o Motoqueiro Fantasma, que nasceu de um pacto com o Mephisto, né, tanto nos quadrinhos como no filme Maravilhoso com o Nicolas Cage. em que ele faz um pacto Os dois com o filmes Mephisto. com Maravilhoso com o Nicolas Cage. Tem 2, né, cara, pode crer. Cara, o primeiro é muito bom. Tá legal, enfim, ele faz um pacto com o Mephisto. Não, é em que lindo ele no se segundo torna- que é o mijando fogo, né?
Voltamos. Enfim, ele faz um pacto com o Mephisto em que ele ganha poderes, ele passa a ser um justiceiro e tal, mas ele faz isso com uma caveira flamejante no lugar da cabeça, né? O espírito de vingança, respeite. Zaratos. E assim, é legal que o pacto que ele faz com o Mephisto quer a alma dele, mas quer também que ele se torne um soldado que lute pela causa dele. No filme ele tem que combater o Coração Negro, que é o filho do Mephisto. Mas é interessante notar que o Johnny Blaze ele faz esse pacto para salvar o pai dele, que tinha câncer. Então o pacto dele com o Mephisto era que o pai dele fosse salvo, não era uma coisa pessoal. Aí o Mephisto cumpre a parte dele, salva o pai dele do câncer. O pai dele é declarado curado nos exames, o pai dele fumava muito e tipo, quando ele sai o resultado, ele fica muito feliz. E uma semana depois ele morre num acidente de moto, porque a profissão dele era perigosa. E assim, aí o Johnny Blaze fica revoltado. Um motoqueiro, né? E o Johnny Blaze fica revoltado e não apenas o Mephisto quer a alma dele quando ele morrer, ele quer converter o Johnny Blaze num soldado enquanto ele não estiver vivo. Então já é um contrato mais aprimorado, porque ali ele dispõe tem os interesses dele. dispõe não apenas do pós-vida, mas do durante a vida. No caso, ele vai dividir o corpo dele com o espírito de vingança e vai ter que, durante as noites, virar uma caveira chamuscada, flamejante, indignada com o pecado e com a injustiça, e vai sair consumindo a alma de pessoas que serão absorvidas. Tem isso, né? Ele absorve. O jogo Twisted Metal, que é exclusivo dos consoles da Sony, o PlayStation, na sua versão mais recente, lançada para PlayStation 3, tem uma narrativa um tanto diferente, que conta com 3 personagens principais. Só que o mais interessante é o segundo deles, que é um motoqueiro que todo tatuado, que tem uma caveira tatuada no rosto, com os dreads. E ele vai participar desse Twisted Metal, que é um concurso de carros e veículos que se degladiam até a morte, até explodir, matar o motorista. E o vencedor daquilo vai ganhar um prêmio do Calisto. Calisto é quase um magnata, um empresário de terno, do cabelo longo, que pode conceder qualquer desejo. E quando você faz a campanha desse motoqueiro, que ele ganha, ele quer justamente voltar no tempo e salvar o pai dele. O pai dele que morreu num acidente de carro. E é curioso porque não apenas, diferente do Johnny Blaze, que ele queria salvar o pai dele do câncer, aí o diabo mata o pai dele de outro jeito. O pedido desse motoqueiro do Twisted Metal pro Calisto é que ele volte no tempo pra salvar o pai dele e impedir o acidente, certo? Ele pede pra voltar no tempo pra salvar o pai dele. E o Calisto concede, ele volta no tempo, só que ele vai parar exatamente no banco de trás do carro do pai dele. E no carro tá viajando o pai dele e ele quando era criança. Só que ele é tão irreconhecível, tão diferente, com aquelas tatuagens, parecendo um monstro, alguma coisa nesse sentido, que o pai dele toma um susto quando vê ele no retrovisor e capota o carro e morre no acidente. O acidente que ele causou viajando no tempo. E ele pequeno, assustado com a cena, vendo aquele homem estendido no chão e o pai dele morto, ele pega a arma do pai dele e mata ele mesmo, versão mais velho. Ou seja, no final de contas, a vontade de salvar o pai dele, fazendo um pacto com Calisto, é o que fez com que ele se tornasse a causa daquilo tudo. Ou seja, o diabo aí causou uma viagem no tempo que... Enfim, a gente pode abordar isso no vídeo sobre linhas do tempo. Mas tem pacto, diabo e viagem no tempo, não só. Incrível. E assim, pra fechar, a gente passa pra um outro ramo da cultura pop, que é o da música, né? Que é um ramo que nós gostamos muito também. E na época do início do blues, né, tinha muitos boatos a respeito de os músicos fazerem pactos com o diabo para poder tocar bem. E isso perdurou com outros estilos subversivos, com o rock também, e até hoje existem esses boatos com os metaleiros, etc. E lá no início ainda tem esse cara aqui, o Robert Johnson, que é um dos precursores do blues. E existe essa história de que ele era um cara que tocava muito mal, assim, muito fraco, medíocre, e que de repente ele passou a ser um exímio guitarrista, exímio violonista, e começou a ganhar fama e tudo, mas mesmo assim morreu muito jovem. Então existe essa ideia de que ele foi, tem até uma história de uma encruzilhada em que ele foi, né, no Mississippi, e ele chega nessa encruzilhada onde ele teria feito o pacto com o demônio, que é até retratado em algumas obras da ficção também. Tem a música do Eric Clapton, né, que é Crossroads, que fala disso, do Cream, a banda antiga dele. E Robert Johnson vai acabar inspirando também um outro filme com o Ralph Macchio, o Karate Kid, que é Crossroads, que tem o mesmo nome do aquele filme da Britney Spears, que inclusive é muito melhor, né, Daniel? É, claro. Mas Crossroads seria a história que esse Ralph Macchio, o personagem dele, ele vai no asilo e encontra um velhinho. E ele descobre que esse velhinho seria Robert Johnson. E o diabo tá chegando para tomar a alma dele. Ficou conhecido uma cena final, que é um duelo de guitarras entre
o Ralph Macchio, e o representante do diabo, que é ninguém menos que Steve Ray Vaughan. Que é um grande bluesman aqui de algumas décadas atrás, né? Mais recente que o Robert Johnson. Eu acho que já podemos supor o que aconteceu no final, né? O Karate Kid sempre ganha, cara. com o golpe da gaivota. Na O Steve guitarra. Ray Vaughan tocou pra caramba, aí ele pulou, deu um chute assim nele e ganhou. Meu E Deus. o diabo foi embora. Exatamente. Falando sobre os pactos com o diabo no meio da música, eu lembrei também que na literatura, mais especificamente na própria literatura brasileira, tem um caso típico de pacto com o diabo. Na verdade, um caso atípico de pacto com o diabo, que é do Grande Sertão Veredas, escrito pelo Guimarães Rosa. Ia confundir com Graciliano Ramos de novo. E no livro Grande Sertão Veredas, eu tenho a figura do Riobaldo, que é um jagunço, que naquele contexto do sertão da Bahia seria como se fosse um, entre aspas, um pistoleiro. Eu adoro essa palavra jagunço. Jagunço só existe nesse livro. E no começo da vida dele, quando ele é um jovem adulto, ele vai numa encruzilhada, faz todo o procedimento e ele vê se formar um redemoinho, e quando ele tem que fazer o pacto, que no caso não tem nenhum contrato pra ele assinar, ele tem que seguir o procedimento, só que ele decide fugir, porque fica com medo. E aí ele passa a viver o resto da vida dele na dúvida, peraí, será que eu fiz o pacto? Eu não fiz. E no caso, o Riobaldo fica em dúvida se o pacto foi selado ou não, porque ele fugiu na hora, mas também, se o contrato tivesse sido efetivado, era pra ele ter a proteção, era pra ele não receber bala perdida, não morrer no tiroteio, ter realmente, tipo, proteção pra vida perigosa que ele levava. E assim, ele fugiu na hora, então ele viveu nessa dúvida se ele fez ou não fez o pacto. Só que ele também era muito protegido, assim, ele tinha muita sorte, ele não levava uma bala perdida, essas coisas. E assim, é meio complicado porque ele meio que fez o contrato, só que cadê a outra parte ali, né? Para pensar naquele artigo do Código Civil, se há anuência das partes, significa que o contrato foi selado, né? Pois é, na verdade, cadê a outra parte, né? Se o contrato é um acordo de vontades, ele meio que chegou, fez um procedimento, mas ele não tinha outra pessoa ali pra apertar as mãos e dizer, olha, está selado. Talvez seja um negócio de adendo, tipo, termo de uso e serviço, tá ligado? Isso Tu me chega lembra, lá, isso me clica lá, lembra. concordo, pronto, já fez o contrato. Isso me lembra, pois é, só que ele não sabia se ele tinha chegado no final do processo. Isso me lembra o caso do Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que é basicamente a mesma coisa. Ele não faz um, entre aspas, ele não chega para um demônio, oi Mephisto, quer meu casamento? Ou então, oi Mephisto, quer minha juventude, minha alma, qualquer coisa? Você está interessado? Não, ele simplesmente faz o procedimento, ele dedica a alma dele, essas coisas, ele guarda o retrato, enquanto ele tiver aquele retrato ele vai ser sempre jovem, esbelto, bonito. E isso me lembra muito o contrato de adesão, ele meio que não modificou nada ali, ele só Faz a proposta, mas ninguém se apresenta para... Ele faz a proposta, ei, eu faço isso e aquilo, mas ó, eu dou minha alma, mas eu fico com isso, tá? Aí é como se o demônio tivesse dito ok, mas ele só faz o procedimento lá e ele não tem garantia nenhuma, mas funciona o contrato de adesão. Então, outra modalidade de pacto com o diabo é o contrato de adesão, que eles andam aceitando muito bem, inclusive. Não sei em que termos, né? Porque se é difícil acordar com eles tendo os termos, porque eles podem perverter, aparentemente no contrato de adesão eles cumprem até que bem, né? Funciona. Tipo, o contrato, na dúvida, faça um contrato de adesão. Você diga Porque seus o termos. contrato de e faça. adesão já é opressivo por natureza, normalmente, entendeu? É verdade, Já né? é feito pra você se lascar. Mas a questão então é que ele não precisa deturpar, porque já você tá se lascando de propósito. No contrato de adesão com o diabo, a parte é hipossuficiente sempre. Acho que qual é o contrato com o diabo que a parte não é hipossuficiente? O que a Deus, gente vai né? ver agora. O contrato que a gente vai ver agora, o contrato Hellblazer. Hellblazer é o Joe Constantine, né? O famoso exorcista dos quadrinhos que é o Alan Moore, né, pelas histórias do Monstro do Pântano. Na fase do Garth Ennis, ele descobre que tem câncer no pulmão. Isso foi muito porcamente adaptado com Constantine com Keanu Reeves. Ei, cara. Eu ia Aquele filme é dizer estranho. que pra você, mas Keanu Reeves... Sem ofensa, Keanu Reeves, ó. Eu sou um grande fã. Joe Constantine descobre que é um paciente terminal de câncer no pulmão. Qual é a solução dele? Vender a alma ao diabo para ser curado. Sinceramente, acho que isso é melhor. Cara, eu tô notando uma recorrência de pessoas tentando se curar de câncer no pulmão. Então, tipo assim, fumantes, por favor, não façam pacto com o diabo ou não deixem seus filhos fazerem pacto com o diabo pra salvar o câncer de vocês. Parem de O fumar Ministério enquanto da há tempo. Saúde adverte. Exatamente, pactos com o diabo e fumar são nocivos. Você Mas não, adesivo de nicotina. Mas pensa aí, porque... Não, tipo assim, eu vou viver mais 5, 10, 20 anos e eu vou passar o resto da eternidade sofrendo. Não vale a pena, né? Enquanto eu puder continuar fumando, tá valendo, cara.
Hellblazer faz. Quando ele é curado do câncer, a primeira coisa que ele faz é puxar um cigarro. Vou contrair outro câncer. No quadrinho. Se eu fosse o diabo, eu faria isso. Pronto, você está curado, agora tome outro. Tome uma carteira de cigarro infinita. Não, até tem uma piada muito boa no filme, que é quando Lúcifer vai reclamar a alma, o John Constantine pega um cigarro, aí, tudo bem, eu sou acionista da empresa, aí acende. Mas vou para os quadrinhos. Como eu disse, a solução que o Constantine pensa é vender a alma ao diabo para ser curado do câncer dele. Só que ele faz isso com 3 demônios. Uau! Azazel, Bezebu e Satanás. Só peça boa. Só peça boa. Quando o Constantine finalmente está à beira da morte, os 3 demônios vão resgatar a alma dele e começa um conflito para saber quem tem direito a ficar com a alma. Meu Deus, cara. Caramba, o contrato... Que tipo de contrato é esse? Não, ó, vamos O cara fez analisar. contrato com 3 pessoas com o mesmo objeto. Vamos analisar Então o em objeto partes. já não era mais lícito depois que ele fez o primeiro. Ó, Exatamente. Se a Pelo gente ordenamento fosse- brasileiro, o primeiro que selou o contrato é que tem direito. Só que os demônios não seguem o Ó, Código se a gente Civil. for seguir o positivismo infernal, seria quem fez primeiro teria o Quem direito. foi que fez primeiro? Sabe dizer? Foi Azazel. Então é de Azazel, acabou-se. Pois é, mas os demônios são muito orgulhosos e não fazem isso. Então, seguindo o direito natural dos demônios, eles querem os 3 dividir o objeto, que seria a alma. O problema é que mesmo no mundo espiritual, jurídico, a alma é um objeto indivisível. Então eu tenho o quê? Eu tenho pluralidade de credores com um objeto indivisível e eles não entram, eles não têm, tipo, uma vantagem patrimonial correspondente. Eles não têm como trocar a alma por dinheiro ou qualquer outra coisa, porque a moeda do inferno é a alma. Então eles têm, tipo assim, uma moeda indivisível na sua menor unidade que eles querem debater entre si. E como os demônios nunca querem ficar em desvantagem, tipo, você nunca pode ter enganado o demônio. Ainda que o Azazel levasse, o Constantine teria ganho vantagem sobre 2. E isso jamais poderia acontecer para esses 2. Então eles faziam uma guerra, cara. A solução que eles têm que implementam, na verdade, é reviver o Constantine O Constantine se mata, inclusive. para forçar uma solução. O que eles fazem? Acabam revivendo o Constantine. Tá livre, mais alguns anos de vida. Aí depois a gente pensa o que vai fazer. O que eles fizeram, na verdade, foi o que no direito brasileiro a gente chama de, peraí, vamos postergar essa causa aqui, vamos botar no recurso. Aí eles mandaram pro 2º tribunal e passou nisso aí todos os anos de vida de Constantine. Vocês não vão decidir, não, vou me matar aqui. Aí revivem ele, peraí, vamos decidir essa causa, vai demorar séculos. Pode crer. E Constantine, bem ao seu feitio, se despede com um dedo médio para 3 demônios mais poderosos do O inferno. editor vai censurar isso aqui, viu? Porque esse aqui é um canal de respeito. Não vai ter essa Cara, esculhambação esse aqui. vídeo é sobre contratos com o diabo. O editor está lascado. Ele vai ter que censurar tudo que for. É verdade. Pois é, no caso de Constantine, o que você faz? Você tem medo de fazer pacto com um demônio? Faça com 3. Você vai ficar, tipo, invencível contra eles. Pode sair dando cotoco. Mas assim, note, o que era pra acontecer era pra existir uma espécie de registro, sei lá, um cartório de registro de almas. Você fez um contato com esse demônio, aí outros demônios vão fazer contrato com a mesma pessoa. Não pode, porque a alma dele já está vendida. Eu estou abismado que não tenha existido, tipo, uma averbação, uma matrícula da alma. Tá sugerindo que tem um cartório de almas pra fazer a matrícula, Cara, tem que fazer a inscrição, incorporação. Ele tem a Se- escritura, ele segue a escritura e ele tá ali só na posse, entendeu? Cara, ele tem a posse, mas na propriedade. se E ele a pode, burocracia- no máximo, sublocar para outro demônio. Mas será que a propriedade da pessoa é de Deus? O direito real é exercido por quem? Cara, na minha concepção. Se a burocracia já é uma coisa Não era infernal no mundo terreno, quanto mais era pra haver um departamento do inferno pra cuidar dessas coisas. Não, com certeza. O inferno, com certeza, é muito burocrático. Eu acho que só pra você entrar lá, você tem que preencher assim, umas 5 vias de Era pra ter, tipo, sei lá, um coisa rubricada, assim, todas as páginas. 3 cartório de registro de almas do inferno, entendeu? Com todos os contratos, todas as cláusulas, essas coisas. Até pra facilitar os próprios demônios de subverterem ali, de enganar alguém e tal. Pra eles mesmos, eu digo, é benefício pra ambos os lados, eu acho. Não sei. Acho que pro Constantine foi melhor essa organização. Não, eu tenho certeza que o Constantine é um safado que fez um contrato de má fé. Ele fez um contrato de má fé com 3 demônios. Ele fez um contrato... É que nem quem vende
sei lá, quem faz uma promessa de... Porque, tipo assim, vender sua alma, como o cara só vai cobrar depois, é quase como se fosse uma promessa de compra e venda, entendeu? É uma promessa de campanha, isso sim. Na verdade, é como se fosse um contrato futuro. Tipo, uma das prestações só vai pagar futuramente. Não, o primeiro demônio devia ter feito uma alienação fiduciária da alma do Exatamente. Constantine. Assim ele diria que... Ou então, pelo menos ter feito uma parte da alma dele em garantia, entendeu? Tipo assim, a alma da sua esposa, a alma da sua mãe, do seu filho vai em garantia. Um fiador de alma. Exatamente, um fiador de alma. Mas não, E como não ele pode só... escrever com bem de família a alma. É uma exceção ao bem de família. Você tá tão jurídico, mano, que ninguém vai entender nada, mas... Uma exceção ao bem de família Mas, ó, é quando... Uma exceção ao bem de família é quando você dá a alma de um ente familiar em garantia, entendeu? Mas isso tudo resolveria o problema do lado dos 3 demônios. Mas como eles só estão ali pensando em ganhar a alma de alguém o mais rápido possível e de ter o ego maior que a capacidade de tomar almas, deu no que deu aí nessa desorganização e segurança jurídica. Azazel, você me decepciona. Todos esses milhares de milhões, sei lá, de anos de experiência, o cara ainda não sabe nem fazer uma averbação. Mas enfim. Um alto duque do inferno, mas não consegue fazer a aberração. É um incompetente, mano. Então ainda tu votaria nele. Me põe no lugar que eu faço. Pau. Inferno abriu vagas de estágio. Por que tu acha que o cara deixou pro centro, mano? Inferno abriu vagas de estágio. É o estagiário que faz tudo certo. Estudantes de direito a partir do 3º semestre. Isso tá ficando muito errado esse vídeo. Está ficando muito errado. Mas assim, ó, voltando pra cultura pop, vocês falaram que normalmente até a alma é indivisível, até mesmo nas obras de ficção, mas eu lembrei de uma saga que tem do One Piece, que é a saga da Big Mom, em que eles vão... É uma pirata, né, que tem lá no mundo de One Piece, muito forte, e ela tem um poder que é de separar a alma das pessoas. Então ela consegue pegar partes da alma, eles chamam às vezes também de vitalidade, da sua vida futura e retirar da pessoa. Então tem lá uma sociedade aparentemente muito perfeitinha, que todo mundo vive feliz e tudo é doces e alegria e tal. Sendo que na realidade as pessoas pagam a cada 6 meses um imposto que equivale, acho que a 1 mês de vida. Então é como se a cada 1 ano que elas vivessem lá, numa terra muito boa e tranquila sob a proteção dela, elas entregassem 2 meses de vida pra ela. E aí ela utiliza isso pra dar vida a objetos inanimados e plantas e animais, deixar eles racionais e tudo mais. Não, me lembra a segunda temporada de Preacher, né, que é baseada nos quadrinhos do Garfienes, que tem uma empresa japonesa que comercializa partes da sua alma também. Cara, Quando se a venda de órgãos já é discutível, a venda de pedaços de alma... O que você faz com um pedaço de alma? Tipo assim, é um pedaço de alma correspondente ao braço. Aí a pessoa que perdeu não mexe mais o braço. eu não sei, fica que nem o Orochimaru em Naruto, tipo, tem lá o braço físico, mas não tem a alma do braço. Aí não mexe mais o braço. No One Piece era equivalente à vida, à sua vitalidade. Então você perdia tempo de vida. É como se você ia viver até tal ano. No Naruto é uma parte do seu corpo que é controlada. Então a alma... Nesse caso, tu sabe como é que é? Eles poderiam ter feito isso no caso do Hellblazer, né? Tipo, a alma passa um tempo com um, passa um tempo com o outro. É que nem aquela questão, tipo, como é que você divide uma sentença perpétua pela metade? É um dia livre e um dia preso. Isso é uma metáfora, mas como é que você divide uma alma em 3 pessoas pra eternidade? Um dia com cada demônio. Até o fim dos tempos. O que o cara faz com a alma? Cara, bota na coleção dele, tipo, que nem Bila, sabe? no Apenas um Show, quando eles têm que servir de babá, senão a morte vai pegar a alma deles, eles aprisionam a alma do musculoso o musculoso sofre um acidente, aí ele praticamente fica a ponto de morrer, aí a morte vai lá tomar a alma do musculoso. Aí o Mordecai e o Rigby, que são os protagonistas, eles tentam discutir com a morte. Não, você não pode levar ele, não sei o que. Ele fez uma manobra muito irada, apesar de quase morrer. Aí a morte, como tá precisando de uma babá pra ir pra um show com a esposa dele, diz o seguinte: olha, beleza, vocês vão servir de babá e se o serviço for bem feito eu libero o musculoso. Se for mal feito eu fico com a alma dele e de vocês. Ou seja, é um outro contrato com o diabo aí que eles fazem pra salvar a alma do amigo deles, mas que em contrapartida, se o serviço não for bem feito, se eles chegarem e o filho da morte, que é um demônio, estiver acordado ou estiver dormindo, ele vai ficar com a alma dos 3, entendeu? E ele armazena nesse, tipo, uma pérola, então acho que a função da alma também é decorar, sempre. Pode crer. Quer dizer que você põe uma alma e a Mona Lisa, Van Gogh... É tipo isso. Então você tá dizendo que a riqueza brasileira foi construída sobre o sangue e as almas do povo. Porque cada pérola no colar de uma milionária é uma alma perdida, é isso?
Eu realmente não entendi onde a gente vai chegar. Né? Vocês conhecem o gênio do Aladdin, né? Sim. Na cultura original, eles são conhecidos como djinns. Eles não são exatamente demônios, mas eles têm um aspecto amoral que faz também essa coisa que o Mephisto faz de trapacear, torcer o pedido. Tanto assim que, geralmente, nas lendas como do Mil e Uma Noites, os chamados 3 desejos tradicionais, na verdade você tem atrelado um único desejo, que é o primeiro, você faz com que o gênio respeite o que você quer. Sei lá, aquela coisa assim, eu quero 1 milhão, e dá uma espiga gigante. Tá a sua intenção, né? Interprete literalmente o que eu vou pedir a seguir. O segundo é que é realmente o pedido que você sempre quis fazer. E o terceiro é que ele volte de novo para a garrafa, né? Porque não deixa, é um perigo você deixar um ser desse mágico solto pelo mundo. Pois é, Alexandre, eu tô aqui até ofegante porque eu acho que a gente literalmente vomitou tudo de conteúdo que tinha sobre contratos, a gente exauriu todos os exemplos possíveis e... Olha que eu acho que ele dava Cara, eu não consigo lembrar de mais nada, mas assim, eu espero que o professor de contratos tenha gostado, porque deu um trabalho desgraçado tentar organizar isso tudo aqui. Professor. Tu tá formado, cara, não é o professor que não precisa de nota. Não, eu tô te ajudando vocês aí. Ah, tá, beleza. Mas... Enfim, galera, antes da gente fazer a nossa pergunta final aqui, queremos ressaltar pra vocês... Antes da hora derradeira. Antes da hora derradeira, que vocês seguissem as nossas redes sociais, se você desse o seu likezinho aí, maroto aí no nosso vídeo. Vamos fazer um Galera contrato. Você se inscreve e a gente produz novos vídeos. Se inscreve aí no canal, passa pros teus amigos, pras pessoas que tu não gosta. Não passe pra ninguém querer fazer um contrato com o diabo, porque eu não quero incentivar isso. Não dê ideia. Não dê essa ideia pra ninguém. Ressaltando que nós não estamos estimulando isso de forma alguma, é apenas curiosidade sobre cultura pop e tudo mais, e história. E que, enfim, sigam a gente nas redes sociais, Grupo Prometeia. Divulgue isso daí, por favor. Facebook.com.br Grupo Prometeia, Instagram, @Grupo Prometeia. E pra terminar, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Se vocês tivessem que fazer um pacto com o diabo, o que vocês pediriam? Dinheiro, fama, fortuna, o quê? Cara, eu pediria pro editor conseguir editar isso aqui mais rápido. Porque o trabalho que esse vídeo vai dar vai ser de no mínimo umas 40 horas de edição. Então eu queria que a figura, o nosso editor misterioso, que não é misterioso e solteiro, porque esse é o Alexandre, eu queria que ele conseguisse editar as coisas mais rápido e tivesse menos dor de cabeça na edição. E 40 horas aí já dá pra dizer que tem um vínculo empregatício aí, viu? Contrato verbal. E Que é quase tão maligno quanto o contato com o diabo. Quem é o hipossuficiente? Fechou. Sim, Daniel. E tu, se tu fosse fazer um possível pacto, o que tu pediria? Macho, eu pediria pro Cabo da Ciolo ganhar a eleição. No primeiro turno, Primeiro turno, claro. com 51%. 51%. Totalizando 130% dos votos válidos. Mas isso seria Da hora. contraproducente, ele não iria aceitar esse tipo de coisa. Não, pode crer, eu acho que a relação, o pacto dele com Deus ia automaticamente anular o pacto com o demônio e ele ia ganhar perdendo, né? Como diz a Dilma. Não, ia se cumprir a profecia noturna que ele teve de que Deus ia fazer ele presidente do Brasil. Eu gostaria que isso acontecesse, porque se ele ganhasse, ia significar que o milagre é verdadeiro. Logo, eu não ia ter medo, eu ia ficar tranquilo. Mas e tu, Alexandre, e aí? O que tu ia pedir no pacto com ela? Cara, eu gostaria de ver no YouTube. Não, mas isso é impossível, mano. Eu tô falando uma coisa real que pode acontecer. Não, isso daí tu tá pedindo demais, né? Tu acha que uma alma paga, talvez A você tua tivesse alma 30 vale isso aí, almas, né? Mas pessoal, é isso daí, dá Obrigado. trabalho, obrigado. Alô? Tá, deixa eu só ver se tá gravando, né? Vai que... O apocalipse tá esperando a gente. Isso é a natureza avisando. Isso é a palma da natureza, entendeu? Você tem que complementar ele com o artigo 104 do Código Civil. Deixa eu falar isso pra fingir que eu sei alguma coisa. Beleza? Toca. Eu acho que isso tá com mais... Tá bom. Eu falei, não, agora aí. Eu achei. Agora que. Tu esqueceu o quê? Tu não sabia, né? Você é uma porrada de coisa sobre Homem-Aranha, sobre o Motoqueiro Fantasma, Twisted Metal, contratos, direito privado. Homem-Aranha, Twisted Metal, contratos. Inclusive,
Jó vai inspirar um pouco. O livro de Jó vai inspirar um pouco a feitura de Fausto, porque Goethe vai fazer um prólogo. O livro de Jó inspirou. Calma, um abraço. Mas chamou você expulso do meu grupo da igreja. A gente tem que fazer um relato no final explicando que isso aqui não é nossa convicção, que a gente tá só falando por de coisa você. Eu tô passando mal. Ai, meu Deus! Eu espero que dê pra ouvir. Vou mandar pro pastor. Pastor, dá pra passar esse vídeo no próximo culto, lá no WhatsApp. É muito informativo, eu acho que eu ia passar pros adolescentes. Então eu vou fazer uma introdução assim. Ai, show! É. Olha lá. Acho que é melhor. Isso daí vai pro vídeo, vocês sabem. Isso aí, claro. Só queria confirmar. Meditação. Ele está invocando nesse exato momento. É porque tem um Facebook. Ei, mas tu tá suado, cara. É o teu cabelo, é? calor. Vou te dar pra parede. A janela tá fechada. Não, eu fechei porque tava de noite. Aí. É, né? A gente quer sol, né? Não é ar, não, né? Era sol na época. Na época, 6 horas atrás. Porque passa trem aí e tudo mais. Mas vira o ventilador aí, mano. Tu quer falar com o Mephisto sobre o artista prateado? Eu não sei muito. Eu falo sobre o Mephisto. Lá. Tu tá de volta? Tu te embora? Ei, Alexandre, fala de novo aí tudo que você disse. Beleza. Meu Deus! A culpa é tua, Daniel. A culpa é do capeta, mano. Tá, a gente ficou todo tempo falando dele. A culpa é sua! É pra baixo. A culpa é sua! Eu nem lembro o nome do escritor. Guimarães Do Rosa. Gracinha. Ah. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa? Não, vai de novo. Porque Tá, você beleza. é vergonhoso. Não, cara, é o clássico Prometeia. A gente não lembra, o Alexandre lembra. Eu sabia que era com G. Eu sempre lembro, eu sempre Eu confundo falei Guimarães Graciliano. Rosa com Graciliano Ramos. É, eu também. Sempre confundo. É porque G é, irmãos. É, mano, mesma pessoa. Que nem Alfred Alfred Molina, Molina, Alexandre Mello. Já no Azevedo. Escreveu com certão, já no Azevedo. Geraldo Azevedo. É com G, né? É, só que é A. Pois é, pessoal, eu tô aqui. Pois é, pessoal, parece que eu tô. Deixa eu só ver se tá gravando aqui. Pois é, pessoal, é de lascar. Olá, garotada da internet. Não, olá, garotada da grande rede. Juvenil. Da grande rede. Ei, mano, eu ia falar em algum momento, tipo, será que fulano de tal é regido pela CLT? Quem era? Ah, era. Pô, mas era lá. Caraca, era lá no Sandman, lá atrás, no Sandman. Eu ia falar, pô, será que o Satanás não era regido pela CLT? Acho eu tô todo suado, com calor, lacrimejando, todo desgrenhado, parecendo um mendigo. Cala a boca, mano. Tá. Esse palmo foi muito fraco. Escala para que você. Um negócio jurídico. É só minha mãe. Filho de uma mãe. Não, continua. Vale, esse não é meu celular. Pontes Miranda é um civilista brasileiro, doutrinador, que ele criou o que seria um escape. Peraí. Não. Vai de novo. Vamos começar com uma coisa, como é que diz? Uma coisa mais palpável, né? Vamos começar com uma coisa mais palpável. Um grande doutrinador civilista brasileiro, que é o Pontes de Miranda. Mas qual é o teu problema do Marceno, mano? O cara tá sorrindo do nada. É o desespero. Cara, eu tô desesperado por uma nota. O que eu fiz da minha vida? A culpa é tua, do Marceno. Porque eu não fiz uma atividade desde o começo do semestre. O cenário tá muito feio, tá lá na câmera. Não, mano, não tem nada. Tá tudo preto, com um livro branco, um livro bege. A gente tudo de preto e cinza. Tá triste. Tem tudo a ver com... Tá deprimente, mas se vir. Tem um CD, mano. Que diabo é um CD? O CD Não. do demônio, mano. O CD do Não. demônio. Coisa ruim. Tá, vai. Mas assim, Então o caso que infelizmente... aconteceu comigo, eu não enganei ele e agora ele tomou uma culpa.
meu Deus, tanta porra. Lula, Ciro e Fernando. É Lúcifer. É um bom argumento, velho. Lula, Ciro e Fernando. Lúcifer.